Olá pessoal, queridos primários, queridos professores, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por ter vencido cada desafio e perseverado até aqui, sendo um canal de bênção para a vida de nossos pequeninos e de cada pessoa que nos assiste toda semana. Estamos na última lição, terminamos o 4º trimestre e a lição 13 é muito especial, pois ela fala de um lugar maravilhoso que está sendo preparado para que possamos um dia ir morar com nosso Senhor Jesus Cristo no céu. Agora nós vamos orar. Querido Deus, te louvamos por mais uma vez estar aqui para adorar o Senhor e bendizer o teu nome por mais uma aula. Te agradecemos por estar na última lição, por ter chegado no final do nosso trimestre, e nós pedimos ao Senhor que fique conosco, que abençoe a vida de cada um que irá assistir esse vídeo. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Iniciando a aula, por se tratar da última lição, prepare de forma rápida e criativa uma retrospectiva deste trimestre. Recorte as 3 lições, pedaços de cartolina e escreva o título de cada lição. A última, faça maior para destacar. Você pode escolher um visual marcante de cada história bíblica para estar abaixo do título, ajudando as crianças a rememorarem cada uma. Já passou-se 12 lições, estamos na última, então é normal que às vezes a gente esqueça qual foi a primeira, e enfim. Pendure-as em sequência em um barbante, formando um varal de um lado a outro da sala. Prepare tudo com antecedência para driblar qualquer imprevisão. Providencie também alguns mimos para o momento do plano de frequência. Tem aquele aluno que você pode presentear ele por ser mais frequente ou mais participativo. Na hora de colar o último carimbo do trimestre em nosso passaporte, presenteie aquele que não perderam nenhuma lição. Isso é muito importante e motiva os alunos a voltarem sempre nas próximas aulas e não perderem nenhuma lição. E faça também os marcadores de Bíblia com versículos do Memória em Ação, cole um pirulito ou um bis e distribua-os para todos a fim de que tenham uma linda recordação do que aprenderam na escola dominical. Chegue sempre antes dos alunos e prepare um ambiente de festa para recebê-los. Ore para iniciar, cante os hinos, os louvores escolhidos. E eu sempre falo aqui que é bom o professor preparar esses louvores relacionados sempre com o título da lição. E enfim, aproveite o momento dos louvores e colhe a oferta. E na sequência, inicie a sua aula. Agora nós vamos para o objetivo da lição. Que o aluno saiba que para herdar o grande presente do reino dos céus, é preciso aceitar Jesus como seu Salvador. E qual que é o ponto central? Jesus ressuscitou e em breve iremos morar com ele no céu. Glória a Deus, que o aluno tenha isso em mente. Que não foi à toa, não foi em vão que ele morreu em uma cruz. Foi para nos salvar de todos os nossos pecados, para nos purificar. E ele fez uma promessa que nós iríamos ir para um lugar especial que ele estaria preparando para aqueles que creem que ele ressuscitou e que voltaria para buscar a sua igreja. A memória em ação está registrado no Evangelho de João, capítulo 14. Depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Glória a Deus. Eu sempre peço ao professor que assim que lê o versículo da Memória em Ação na revista, leia também em outra versão na Bíblia. Por quê? Porque existem versões mais fáceis de compreensão para a faixa etária dos alunos de 7 a 8 anos e, além do mais, os alunos também levam Bíblias de versões diferentes. Então é muito importante ler na Bíblia, além do que nós estamos ensinando que esses versículos, ou memória em ação, que nós estamos lendo, é a palavra de Deus, uma palavra verdadeira, inerrante, tirada da fonte da Bíblia Sagrada,
e eles vão ter a certeza que é uma palavra verdadeira. Estamos também ensinando os nossos alunos a aprenderem a carregar a Bíblia Sagrada. Tem aluno que vai para a escola dominical, só leva a revista, outros nem a revista. Então é muito importante que o professor incentive os alunos a lerem na Bíblia, se eles vão estar todo domingo, lembrando que eles têm que levar a Bíblia para conferir o Memória em Ação na Bíblia Sagrada. A versão Almeida Revista e Corrigida diz assim: e depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejais também. João 14:3. A dica da lição, eu sempre trago aqui para o professor: escreva o versículo em um cartaz ou um quadro. Peça para que todos leiam em voz alta, 2 ou 3 vezes. É uma forma da criança estar gravando o versículo na mente. Em seguida, faça um risco no chão com giz ou marque com uma fita colorida e peça para todos os alunos ficarem atrás dessa risca ou dessa fita que você passou ali no chão. Depois, o professor vai desafiar os alunos a encontrarem o versículo em suas Bíblias, e quem for encontrando primeiro irá passar para frente daquele risco, daquela lista ali que você colocou no chão. Após todos encontrarem, peça-os que façam a leitura juntos. Incentive as crianças que quem encontrarem primeiro ajuda as outras demais colegas. E ao final, premie todos. Explique que assim como nessa dinâmica, Jesus oferece o presente da vida eterna e espera a todos de braços abertos. Não importa quem veio primeiro no reino de Deus, pois não existe um vencedor. Esclareça que ao aceitarmos a Jesus como Salvador, precisamos também ter uma vida correta, buscando a ajuda do Espírito Santo, nosso Consolador, nosso ajudador, que dessa forma valorizamos o presente da salvação e nos mantemos preparados para o grande dia no qual Jesus voltará para nos buscar e moraremos com Ele no céu. A sugestão de louvor, Cristo já ressuscitou, é de 3 palavrinhas. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia, e para sempre reviveu, aleluia. Ele é grande, é extenso, eu não vou cantar ele todo, mas é só para o professor ter uma sugestão de louvor. Tenho porque Deus amou o mundo, né, que enviou o seu Filho para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. E aqui também nós vamos cantar o nosso Memória em Ação, como nós começamos desde o início do nosso trimestre. Vamos cantar ele assim, ó. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e levarei comigo, para que onde eu estiver, estejam vós também. Para que onde eu estiver, estejai vós também. Agora nós vamos para o momento da história. Já lemos aqui que o título da nossa lição é Um Lugar Maravilhoso Está Sendo Preparado. A lição de hoje ela tem como base bíblica aqui as referências de Lucas, capítulo 23, dos versículos 26 ao 48, que falam sobre a crucificação de Jesus e da sua morte. Depois, nós vamos para Lucas, capítulo 24, que fala sobre a ressurreição de Jesus. E depois ele está no caminho de Emaús, depois fala de sua aparição aos discípulos e de sua ascensão. Após lermos o capítulo 24 de Lucas, nós vamos para o livro de Atos, capítulos 1, os versículos do 3 ao 11,
que também fala sobre a ascensão de Jesus. Eu sempre faço um resumo do que está falando cada capítulo, porque às vezes o tempo da escola dominical não nos permite ler todas as referências. Mas se o professor tiver tempo para ler com eles as referências, leia. Mas se não tiver, faça esse resumo, pelo menos com os subtítulos, né, de cada capítulo que foi dado como referência na lição. Mas a nossa história diz que, como vimos na aula passada, Jesus foi traído por um de seus melhores amigos e abandonado pelos demais. Quando Judas entregou Jesus para ser preso, os discípulos ficaram com medo e se esconderam, fingindo não o conhecer. Imagine como Jesus deve ter ficado triste com a traição dos seus amigos, com o abandono dos demais. Vocês já imaginaram isso? Pois é, a Bíblia nos conta que a armadilha havia sido combinada entre os líderes religiosos, os quais tinham inveja de Jesus, pois muitas pessoas o seguiam. Então, eles inventaram para o governador Pôncio Pilatos que Jesus era um rebelde e estava provocando as multidões para fazer uma revolta. Olha que coisa muito séria, né? Inventaram uma calúnia acerca do Mestre Jesus. Pilatos não viu nada de errado em Jesus, mas os fariseus manipulavam o povo a gritar: crucifica-o! O julgamento de Jesus ocorreu de forma cruel e injusta, pois Jesus era inocente, não tinha nenhum pecado. Mas, mesmo assim, sem encontrarem nenhum erro nele, sabe o que fizeram? O condenaram a muito sofrimento e à morte de cruz. Era a pior sentença da época. Uma grande multidão assistia à crucificação em um lugar chamado Gólgota. E a Bíblia nos conta que ao lado de Jesus tinha dois criminosos. Os soldados e os líderes judeus zombavam de Jesus dizendo: ele salvou os outros, que salve a si mesmo. De fato, Jesus era o Messias que Deus escolheu. Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente, elas não sabem o que estão fazendo. Até que mais ou menos à meia-noite o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra por 3 horas. A cortina do templo se rasgou ao meio e houve um grande temor. Até mesmo os mortos ressuscitaram. Então Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que Jesus, nesse instante, morreu. E Jesus escolheu suportar toda aquela dor para que, através das suas feridas, nós recebêssemos a cura. Através da sua morte, pudéssemos ganhar vida eterna. E como será que estavam os discípulos? Todos ficaram muito tristes. Parece que tinham esquecido ou não tinham entendido a palavra de Jesus, que sempre os avisava que era necessário que o Filho de Deus, glória a Deus, sofresse para salvar a humanidade. Mas Jesus também havia anunciado que ressuscitaria. E sabem o que aconteceu? Ao 3º dia, o que Jesus havia dito se cumpriu. Jesus ressuscitou, aleluia! Era costume dos judeus preparar um perfume para homenagear a pessoa falecida. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que no domingo de manhã, quando alguns seguidores de Jesus foram prestar essa homenagem, viram o seu túmulo sem a pedra. Glória a Deus! O que será que aconteceu? Viram que a pedra que tampava estava removida e o túmulo estava vazio. 2 anjos do Senhor as explicaram que o Senhor havia ressuscitado. Glória a Deus, como Ele mesmo já havia dito. Então, por isso, nós precisamos crer nas palavras do Mestre. Ele já havia dito que faria isso, e então essas mulheres correram e foram anunciar aos discípulos de Jesus, assim como
a todos os outros. Elas saíram dando a boa notícia de que Jesus não estava mais ali, mas que ele havia ressuscitado. E sabem que muitos não acreditaram, mas Pedro foi correndo até o túmulo. Jesus não estava lá mais, como prometeu. Ele venceu a morte em nosso favor. Glória a Deus. E sabe o que aconteceu depois disso? Depois disso, Jesus apareceu aos discípulos algumas vezes. Muitos se assustavam e Jesus tinha que mostrar as suas mãos, pois muitos não acreditavam e queriam tocar para que soubesse que ele não era um fantasma. Imaginem só. Eu imagino que as pessoas ficaram assustadas, porque a morte de Jesus foi uma coisa muito triste, foi muito sofrimento, mas a alegria maior. E aí, quando eles queriam tocar para provar que ele mesmo estava vivo, Jesus até comeu com os discípulos. Jesus aproveitou esses momentos para relembrar tudo o que vinha ensinando. Jesus abriu a mente de muitos para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: está escrito que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que em nome dele a mensagem fosse o arrependimento e o perdão dos pecados. Seria anunciada a todas as nações. Vocês são testemunhas dessas coisas. Isso foi palavras de Jesus aos discípulos. E aí Jesus ainda disse mais: eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Esperem aqui em Jerusalém até que o poder do Espírito Santo venha sobre vós. Glória a Deus. Jesus tinha prometido que quando ele fosse morar lá na glória, ele fosse preparar a nossa cidade, ele enviaria o Espírito Santo, nosso Consolador, porque sem ele nós não conseguimos viver. Mas Jesus disse: esperem aqui em Jerusalém, até que o poder do Espírito Santo venha sobre vocês. Então Jesus levantou as mãos e os abençoou. E enquanto estava abençoando, Jesus foi sendo levado para o céu. Por isso eu disse aqui sobre a ascensão de Jesus, que todos o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam ali, reunidos no mesmo lugar, num só propósito, numa só fé. E de repente veio o vento, um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas, como chamas, que se espalharam como línguas de longe. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando em Jerusalém judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Pedro fez o que Jesus mandou e começou a falar da salvação em Jesus para todos os que ali estavam. E a Bíblia fala que muitos acreditaram e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se ajuntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Aleluia! Foram quase 3.000 almas se rendendo a Cristo, crendo na salvação. Essa obra até hoje continua. E agora, Jesus conta com você, conta comigo, conta conosco, para levar esta mensagem. E talvez você sinta-se incapaz, como muitos que estavam ali, muitos discípulos se sentiam antes de receberem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é exatamente para nos revestir de poder e nos capacitar para fazer a obra do Senhor. É por isso que nós incentivamos a cada um dos nossos alunos, a cada pessoa, a pedir para que o Espírito Santo encha o seu coração e fale de Jesus a todos que puder, pois ele prometeu que nos prepararia um lugar e que um dia ele voltaria para nos buscar.
e levar para viver para sempre juntinhos com Ele. Glória a Deus. E essa é a nossa esperança. Nós estamos aqui esperando esse momento especial de ir morar nesse lugar especial, maravilhoso, que está sendo preparado para os que aguardam essa promessa. Glória a Deus. Então, que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você. Querido Deus, te louvamos por mais esta lição maravilhosa, por estar finalizando esse trimestre. Pedimos que o Senhor abençoe cada um que esteve conosco durante esse trimestre, que os abençoe para que eles possam estar conosco no próximo trimestre, no novo ano que irá se iniciar, onde nós estaremos aqui falando o teu amor, anunciando a tua palavra e aguardando esta promessa maravilhosa de que o Senhor virá nos buscar. Deus, muito obrigado, abençoe a cada um no nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por estar conosco durante esse trimestre, por estar nos acompanhando. Que Deus os abençoe com toda sorte de bênção e que, se Deus assim nos permitir, estaremos juntos no próximo trimestre. Beijo no coração, forte abraço, tchau, tchau e até a próxima lição do ano de 2025, querendo Deus.